Se você ouvir por aí o nome Texas, é bem provável que venha à cabeça aquela mistura de riqueza, orgulho e exagero. É churrasco no capricho, estádios de futebol americano que parecem arenas olímpicas, cidades cheias de arranha-céus e gente que se orgulha até do sotaque. Não é à toa que a frase "tudo é maior no Texas" virou quase um lema. E sim, olhando pelos números, dá até para entender o porquê. O estado tem a segunda maior população dos Estados Unidos, uma economia que supera a de muitos países inteiros. Metrópoles como Houston, Dallas e Austin, que respiram inovação, cultura e tecnologia. Tudo parece girar em torno do sucesso. Mas será que essa é a história completa? Hoje, como você já sabe que é de costume por aqui, a gente vai olhar para o outro lado do espelho. Aquele que os folhetos de turismo não mostram e que raramente aparece nas séries de TV. Bem-vindos ao lado obscuro do Texas, um estado onde os contrastes são gritantes. O mesmo lugar que exibe arranha-céus reluzentes também lidera em pena de morte, enfrenta surtos de overdose, apagões que paralisam cidades inteiras, escolas segregadas e bolsões de pobreza que desafiam toda aquela imagem de prosperidade sem fim. Segura firme, porque hoje o belo mundo vai te levar para ver algo bem diferente da ideia que muita gente tem desse gigante do sul dos Estados Unidos. Número 1. O cartão postal. Para o mundo lá fora, o Texas é quase uma marca registrada. A terra do country, dos cowboys modernos, de cidades cheias de arranha-céus brilhando ao pôr do sol. Campos de petróleo que parecem imprimir dinheiro, lendas do Velho Oeste contadas como se fossem parte do cotidiano, e, claro, a sede da NASA, onde astronautas viram celebridades. Tem também Austin, a capital moderninha que virou um imã para startups, bandas independentes e festivais de cultura. É lá que rola o South by Southwest, um dos maiores eventos do planeta em música, tecnologia e inovação, que atrai multidões e injeta bilhões na economia local. E como se não bastasse tudo isso, o estado é um dos que mais cresce em população nos Estados Unidos. Gente de todo canto, seja de outros estados americanos ou da América Latina, principalmente México, se muda para lá atrás de uma vida melhor, ou pelo menos de um pedaço desse sonho texano. No prato é exagero atrás de exagero, brisket que derrete na boca, hambúrguer do tamanho da sua cabeça e refrigerante com refil infinito. Comer no Texas é quase um esporte olímpico e ninguém se importa muito com calorias. O orgulho texano é quase palpável. Quem nasceu por lá fala com convicção que o estado poderia se virar muito bem sozinho. E até faz sentido, já que o Texas tem uma das maiores economias do país e uma cultura tão forte que parece andar por conta própria. Mas é aí que vem o contraste. Porque por trás desse cartão postal bonito e dessa fama de terra de oportunidades, existe um outro Texas. Um que muita gente finge não ver. Um estado marcado por crises profundas, de moradia, de saúde, de segurança, de desigualdade. E quanto mais você olha de perto, mais percebe que, nesse lugar onde tudo é maior, os problemas também são. Número 2. A pena de morte. Pouca gente se dá conta, mas o Texas não é só um dos estados que ainda mantém a pena de morte. É o campeão absoluto em número de execuções. Desde que a pena capital foi restabelecida nos Estados Unidos, lá nos anos 70, nenhum outro estado matou tanta gente quanto ele. Literalmente. A frase aqui, a lei é dura, mas a lei é quase um mantra texano. E, para muita gente que mora ali, a ideia de punição extrema é vista como algo necessário, uma espécie de freio moral, uma forma de dar o exemplo. Só que esse exemplo, na prática, não parece surtir muito efeito. Porque mesmo com esse histórico pesado de execuções, a violência ainda segue firme em várias regiões do estado. Assaltos, homicídios, crimes violentos, nada disso parece desaparecer só porque o estado tem um corredor da morte em pleno funcionamento. Além disso, surgem várias questões que deixam qualquer um com a pulga atrás da orelha. O sistema jurídico texano já foi acusado de condenar pessoas
com base em provas frágeis, forçar confissões ou deixar réus pobres sem uma defesa adequada. Sem contar os casos em que o fator racial parece pesar, e muito, no desfecho de alguns julgamentos. Organizações de direitos humanos denunciam há anos que, no Texas, a justiça, além de cega, é inexistente. E quando se mistura pressa para punir, julgamentos controversos e um sistema desigual, o risco de condenar um inocente não é só possível, é real. É um daqueles casos em que o Estado se apresenta como linha dura, mas a pergunta que fica é: até que ponto isso resolve o problema? Ou será que, no fundo, só mascara feridas mais profundas e difíceis de curar? Número 3. Segregação escolar e racismo velado. Já que a gente tocou no assunto da desigualdade racial, não dá para ignorar um dos pontos mais incômodos do Texas moderno: a segregação escolar. E não estamos falando de algo que ficou lá atrás, nos tempos das placas de só para brancos. Estamos falando de agora. Mesmo sem leis explícitas como antigamente, as escolas texanas ainda são marcadas por uma separação que, na prática, continua muito real. Em várias cidades, existem escolas quase totalmente frequentadas por alunos brancos e outras, logo ali do lado, com maioria esmagadora de estudantes negros e latinos. E sabe o que mais muda junto com o perfil dos alunos? A qualidade da educação. As escolas onde estudam majoritariamente crianças brancas costumam ter mais verba, salas menores, materiais novos, professores mais experientes. Já aquelas localizadas em bairros mais pobres, onde moram as comunidades negras e latinas, enfrentam classes superlotadas, estruturas precárias e uma falta crônica de recursos. Isso não acontece por acaso. A forma como os bairros são organizados, as políticas de zoneamento escolar e até a fuga de famílias mais ricas para escolas particulares ou charters contribuem para essa divisão. E o resultado é um sistema onde os alunos já começam em posições completamente diferentes, como se estivessem numa corrida com largadas desiguais. Os dados confirmam o que se vê a olho nu. Alunos das minorias têm mais dificuldade para alcançar bons resultados, não por falta de talento, mas por estarem dentro de um sistema que joga contra eles desde cedo. Isso se reflete na evasão escolar, no acesso ao ensino superior e, mais adiante, no mercado de trabalho. Em outras palavras, é como se o Texas ainda carregasse uma versão moderna da velha segregação, mais disfarçada, mais institucional, mas igualmente injusta. O problema é conhecido, é debatido, mas a mudança acontece em ritmo lento. E enquanto isso, milhares de crianças crescem, vendo que, dependendo da cor da pele ou do código postal onde moram, o caminho para ter uma boa educação pode ser muito mais difícil. Número 4. A epidemia de obesidade. Agora saindo de um tema pesado, para outro que também é, literalmente, o Texas, com seus pratos gigantes, churrascos intermináveis e fast foods em cada esquina, também lidera um ranking nada invejável, o de um dos estados com maior índice de obesidade dos Estados Unidos. Estima-se que cerca de 1/3 da população adulta esteja obesa, 1 em cada 3. E se a gente recortar por etnia, o quadro fica ainda mais preocupante. Comunidades negras e latinas são as mais afetadas. A razão para isso? Não é só o tamanho do hambúrguer ou o excesso de refrigerante. É um problema estrutural. Muitas áreas pobres, especialmente nas periferias urbanas, são verdadeiros desertos alimentares. Não tem supermercado, feira ou sequer uma padaria decente por perto. O que sobra são lojas de conveniência, redes de fast food baratinhas e postos de gasolina que vendem salgadinhos, refrigerante e comida congelada. E aí vem o segundo golpe. Nas escolas públicas das regiões mais vulneráveis, a merenda escolar, muitas vezes, é o único alimento do dia para milhares de crianças. Só que, com poucos recursos, o que chega ao prato é comida ultraprocessada, rica em gordura e pobre em nutrientes. O resultado disso, a longo prazo, uma geração inteira crescendo com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, colesterol alto, problemas cardíacos.
E num estado em que milhões de pessoas não têm acesso adequado à saúde, esse ciclo vai se repetindo sem fim. Número 5. Pobreza extrema e cidades invisíveis. Imagine morar em um lugar onde praticamente não existem empregos, o acesso a serviços básicos é limitado e a taxa de pobreza chega a ultrapassar 60%. Difícil de acreditar que no estado que se gaba de ser um dos mais ricos dos Estados Unidos, existem comunidades onde falta praticamente tudo: emprego, saneamento, escolas, segurança e até energia elétrica confiável. Essas regiões ficam, em sua maioria, perto da fronteira com o México, áreas conhecidas como colônias. E não tem nada a ver com colonização. O nome é usado para descrever esses assentamentos que surgem de forma improvisada, quase sempre sem o mínimo de estrutura. São bairros inteiros, não reconhecidos oficialmente como cidades, onde famílias constroem suas casas com o que dá: madeira, blocos, chapas de metal. Muita gente ali veio do México ou de outros países da América Latina, comprando pequenos terrenos sem água encanada, esgoto, pavimentação ou luz estável. E não estamos falando de uma vila esquecida no meio do deserto. São milhares de pessoas vivendo assim, à margem, bem debaixo do nariz de um dos estados mais poderosos da maior potência mundial. O cenário é duro: ruas de terra, postes improvisados, crianças caminhando longas distâncias para chegar à escola mais próxima, quando tem escola. A saúde pública é praticamente inexistente, e os hospitais estão a horas de distância. Se alguém precisa de remédio, a farmácia mais próxima pode estar a quilômetros dali. E se rola alguma emergência? Boa sorte. Mesmo em cidades formalmente registradas, ainda existem bolsões de miséria. Gente morando em trailers velhos, sem acesso à rede elétrica, dependendo de geradores ou puxadinhos de fiação que mais parecem armadilhas. No papel, o Texas é símbolo de progresso. Mas, ao vivo, existe um outro lado, invisível para boa parte do país, onde a vida é uma luta diária pela sobrevivência e bem longe do sonho americano. Número 6. Gangues, facções e o tráfico. Engana-se quem pensa que gangues violentas são exclusividade de filmes. O Texas lida com uma intensa atuação de grupos criminosos, dentro e fora das prisões. Uma das mais conhecidas é a Barril Azteca, ligada à fronteira e a cartéis mexicanos. Relatos apontam que algumas dessas facções receberam até treinamento de organizações maiores, atuando com violência no tráfico e na extorsão de moradores e comerciantes. Esses grupos se infiltram no cotidiano, controlam serviços ilegais, cobram taxas de proteção e mantêm influência até sobre autoridades locais. Dentro das prisões, continuam coordenando ações externas. A fronteira é um ponto-chave para a entrada de drogas nos Estados Unidos. De um lado, cartéis. Do outro, gangues locais ajudando na distribuição. Quem vive nessas regiões, especialmente as mais pobres, fica no meio do fogo cruzado. Há relatos de tiroteios em rodovias, confrontos em supermercados e perseguições que acabam em tragédia. A narcocultura se mistura ao cotidiano e muitos jovens, sem oportunidades, veem nas facções um jeito rápido de ganhar dinheiro. Não é difícil encontrar, no interior do Texas, cidades com cemitérios cheios de túmulos de gente jovem, muitos mortos em confrontos ou vítimas de overdoses, como veremos a seguir. Número 7. A crise de overdoses. Na última década, os Estados Unidos enfrentam uma epidemia de overdoses por opiáceos sem precedentes. E o Texas não está de fora. Apesar de algumas regiões terem números menos gritantes que, por exemplo, partes do Nordeste americano, o cenário vem piorando a cada ano. A presença de fentanil, uma droga sintética extremamente poderosa, tem sido detectada cada vez mais. Esse tipo de substância aparece misturada em pílulas vendidas ilegalmente ou até em drogas mais tradicionais, surpreendendo usuários que não sabem o que estão consumindo. O resultado? Aumento dos casos de overdose, muitas vezes fatais. E aqui, o problema social se agrava. Zonas pobres,
com poucas oportunidades, acabam virando alvo tanto do tráfico quanto do uso abusivo de drogas. Falta prevenção, falta tratamento, falta recurso para centros de reabilitação. O estado do Texas, embora tenha programas de saúde pública, costuma ter lacunas nos serviços de assistência aos dependentes químicos. Relatos de médicos e voluntários em ONGs mostram que pessoas morrem dentro de carros estacionados, em quartos de motéis baratos ou até mesmo na rua, sem qualquer apoio de paramédicos. E há bairros onde crianças crescem rodeadas por esse clima, vendo entorpecentes serem vendidos livremente na esquina. Para piorar, muitos texanos não têm seguro de saúde, e os que têm, às vezes não conseguem planos que cubram programas de desintoxicação. Sem falar na dificuldade de se discutir esse assunto em meio a discursos políticos que preferem tratar a dependência química como puro caso de polícia ou falta de moral. Enquanto isso, a crise das overdoses continua. Mortes silenciosas que não ganham a capa dos jornais de entretenimento, mas que deixam famílias destruídas. Número 8. Crescimento de movimentos extremistas, grupos armados e supremacistas brancos. No Texas, liberdade é quase uma religião. Andar armado, desconfiar do governo federal e defender a Constituição com fervor são pilares do tal espírito texano. Mas esse orgulho acabou abrindo espaço para algo bem mais sombrio. O crescimento de grupos extremistas armados e organizações racistas altamente organizadas. Não se trata de meia dúzia de radicais isolados. Existem milícias com ideologia forte, treinamento tático e planos reais de ação, muitas vezes violentos. Os Oath Keepers, por exemplo, se dizem patriotas, mas pregam que militares e policiais devem desobedecer ordens do governo se julgarem tirânicas. Outro grupo que se fortaleceu por aqui são os 3%ers. Em 2017, 3 membros texanos foram presos por planejar explodir um prédio onde moravam imigrantes. Também nasceu no Texas o Patriot Front, um dos grupos supremacistas brancos mais ativos dos Estados Unidos. Fundado por um jovem de 18 anos, o grupo espalha mensagens de ódio, cola cartazes racistas e já foi preso se preparando para atacar um evento LGBTQ+. Mesmo evitando aparecer publicamente no Texas, seguem ativos com treinos secretos e propaganda online. O caso mais trágico aconteceu em 2019, quando um jovem de 21 anos saiu de Allen, dirigiu até El Paso e matou 23 pessoas em um Walmart. O alvo? Latinos. Ele deixou um manifesto racista dizendo que queria impedir a invasão hispânica do Texas. Além disso, grupos como a Atomwaffen Division e o Aryan Circle já foram detectados em cidades texanas, tentando infiltrar membros nas forças de segurança ou recrutando ex-militares, o que acendeu o alerta em autoridades do FBI e do Exército. Número 9. Situação na fronteira com o México. Imigração e direitos humanos. Por fim, é preciso encarar o lado mais sombrio da crise migratória na fronteira. A divisa entre o Texas e o México é um dos pontos mais tensos dos Estados Unidos. E por trás do discurso de segurança nacional, o que existe ali é uma verdadeira crise humanitária, marcada por superlotação, políticas duras e cenas que chocaram o mundo. Milhares de migrantes, incluindo crianças, chegam em busca de refúgio, mas em vez de acolhimento, encontram celas lotadas, comida escassa e falta de cuidados básicos. Em 2019, uma inspeção oficial revelou celas para 40 pessoas com mais de 150, crianças dormindo no chão, sem banho e doentes, sendo que algumas nem sobreviveram. A política de tolerância zero separou mais de 2.000 famílias, e o programa Remain in Mexico empurrou milhares para o lado mexicano, onde ficaram meses em barracas, sem assistência e sob risco de violência. O Texas também lançou a Operação Lone Star, que prendeu milhares de migrantes por crimes estaduais. Em 2023, denúncias apontaram ordens como negar água a crianças e empurrar famílias de volta ao rio.
Uma mulher grávida perdeu o bebê presa no arame farpado. Ao todo, mais de 800 pessoas morreram tentando cruzar a fronteira, vítimas de calor, afogamento e obstáculos perigosos. Mesmo agentes veteranos ficaram abalados. Quando crianças choram presas, quando uma menina pede água sob 40 graus e é ignorada, o problema já deixou de ser migratório, virou moral. Com tudo isso, vem a pergunta: então o Texas é só problema? Não, claro que não. O estado ainda oferece oportunidades, tem uma economia gigante, cultura vibrante e muita gente vivendo bem. A ideia aqui não é demonizar o Texas, é mostrar que por trás do pôr do sol e do cowboy sorridente também existe um lado duro e contraditório. Porque o Texas é grande em tudo, inclusive na complexidade. E agora eu quero saber de você. Qual desses tópicos te chocou mais? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. E claro, siga acompanhando o Belo Mundo para mais histórias que quase ninguém conta. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.